Olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Estoicismo Racional. Hoje, nós vamos falar sobre como a solidão pode promover a sua grandeza. Estar só não significa estar vazio. Muitas vezes, é nesse silêncio que você se reconstrói, encontra clareza e descobre a sua verdadeira força. O estoicismo ensina que a solitude é um espaço sagrado, onde você se afasta do barulho externo e se conecta com o que realmente importa. É nesse momento de introspecção que nasce a verdadeira transformação. Quero agradecer de coração a todos que comentam suas localizações. Muito obrigado. Antes de começar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil, vamos começar. Por que tanto medo de ficar sozinho? Por que corremos desesperadamente para as redes sociais, para a televisão, para qualquer coisa que preencha o silêncio? Aristóteles disse uma vez que para viver sozinho é preciso ser um animal ou um deus. Mas Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de Roma e um dos maiores filósofos estoicos, acrescentou algo que vai mexer com você. Retire-se para dentro de si mesmo. É lá que você encontrará a tranquilidade que tanto busca no mundo exterior. Existe um estudo científico que vai te chocar. Pesquisadores descobriram que a solidão crônica faz o mesmo estrago no seu corpo que fumar 15 cigarros por dia. 15 cigarros. Isso significa que estar constantemente fugindo de si mesmo, evitando a solidão a todo custo, pode literalmente estar matando você aos poucos. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas não entende. Nem todos que estão sozinhos se sentem solitários. A diferença é gigantesca e vai mudar sua vida quando você entender. Sêneca, um dos maiores mestres do estoicismo, passou anos estudando essa diferença. Ele escrevia cartas longas para seu amigo Lucílio, e em uma delas disse algo que deveria estar na parede de todo mundo. Nunca estou menos sozinho do que quando estou sozinho. Nunca menos inativo do que quando não faço nada. Imagina só. O homem mais ocupado do Império Romano descobriu que seus momentos mais produtivos eram quando estava completamente sozinho. Nós vivemos numa sociedade que nos ensinou a ter medo da solidão. Desde pequenos, aprendemos que estar sozinho é ruim, que é sinal de que algo está errado conosco. Mas os estoicos descobriram exatamente o oposto. Eles perceberam que a solidão não é uma punição, é um presente. Um presente raro e precioso que a maioria das pessoas joga fora por puro medo do desconhecido. A verdade é que você pode passar a vida inteira correndo de si mesmo, enchendo cada segundo com distrações e nunca descobrir quem realmente é. Pode passar décadas seguindo os desejos dos outros, vivendo a vida que eles querem que você viva e morrer sem nunca ter encontrado sua própria voz. Isso não é vida. Isso é uma representação teatral onde você nem sabe qual é o seu papel. Hoje você vai descobrir por que a solidão é o caminho mais direto para a grandeza. Porque todos os grandes homens da história, de Marco Aurélio a Sêneca, de Epicteto a Crisipo, buscaram momentos prolongados de solidão. Não porque fossem antissociais ou estranhos, mas porque descobriram algo que nossa sociedade esqueceu. É impossível conhecer sua força sem testar seus limites sozinho. É impossível desenvolver sabedoria real sem o silêncio necessário para ouvir sua própria consciência. Existe uma confusão gigantesca que está arruinando a vida das pessoas. A maioria não consegue distinguir entre solidão e estar só. Epicteto, que passou anos como escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história, ensinava isso de forma simples. Solidão é uma coisa, estar só é outra. Quando você compreender essa diferença, compreenderá o segredo da liberdade verdadeira. Estar só é simplesmente um estado físico. Você pode estar sozinho numa sala e se sentir conectado com o universo inteiro, ou pode estar numa festa com centenas de pessoas e se sentir profundamente isolado e perdido. A solidão verdadeira não tem nada a ver com quantas pessoas estão ao seu redor. Tem a ver com sua relação consigo mesmo, com sua capacidade de encontrar completude dentro da sua própria alma. Philip Koch, um filósofo moderno, definiu a solidão de uma forma que os estoicos aprovariam completamente. Um período de experiência desvinculado de outras pessoas em percepção, pensamento, emoção e ação. É um mundo experiencial, onde outras pessoas estão ausentes,
mas você está completamente presente para si mesmo. É como se você criasse um santuário interno, onde pode ser autêntico sem máscaras, sem representações, sem medo de julgamento. Pense em quantas vezes você mudou seu comportamento porque tinha alguém te observando. Quantas vezes você segurou uma opinião, escondeu um sentimento ou fingiu ser alguém que não é só porque tinha outras pessoas por perto. Essa pressão constante de performance social é como carregar um peso invisível que vai ficando mais pesado a cada dia. Na verdadeira solidão, esse peso desaparece completamente. Os estoicos descobriram que a solidão é como um laboratório da alma. É o lugar onde você pode experimentar pensamentos, explorar emoções e descobrir aspectos de si mesmo que ficam enterrados sob as demandas sociais constantes. Marco Aurélio costumava se retirar para escrever suas meditações não porque odiava as pessoas, mas porque precisava desse espaço sagrado para processar a vida, para entender suas reações, para crescer como ser humano. Quando você realmente entende o que é a solidão, percebe que não é sobre estar fisicamente sozinho. É sobre criar um espaço interno onde você pode ser honesto consigo mesmo, onde pode admitir suas fraquezas sem vergonha, reconhecer suas forças sem arrogância e trabalhar no seu caráter sem a pressão de agradar a mais ninguém. É nesse espaço que nasceu toda a sabedoria dos grandes filósofos estoicos. A história está cheia de pessoas que mudaram o mundo depois de passarem por períodos profundos de solidão. Não é coincidência. Existe algo na experiência de estar completamente só consigo mesmo que desperta potenciais que ficam adormecidos na vida social. Jesus Cristo passou 40 dias e 40 noites no deserto, confrontando suas próprias tentações e limitações. Saiu de lá transformado, pronto para sua missão. Buda deixou sua vida de príncipe, abandonou todo o luxo e conforto e foi buscar a verdade na solidão mais absoluta. Foi sentado sozinho sob uma árvore, sem nada além de seus próprios pensamentos e da natureza ao redor, que ele encontrou a iluminação que mudaria a vida de milhões de pessoas pelos próximos milênios. Moisés subiu sozinho ao Monte Sinai e desceu com os mandamentos que formariam a base moral de toda a civilização ocidental. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo na sua época, buscava constantemente momentos de solidão para escrever suas reflexões. Suas meditações, que hoje consideramos uma das obras mais importantes da filosofia, foram escritas nos momentos em que ele se retirava do mundo para conversar consigo mesmo. Ele não estava fugindo das responsabilidades, estava se preparando para enfrentá-las com mais sabedoria e equilíbrio. Sêneca, que era conselheiro do imperador e um dos homens mais ricos de Roma, fazia questão de passar períodos regulares em simplicidade absoluta, vivendo como se fosse pobre, comendo apenas o básico, dormindo no chão, não porque desprezasse o conforto, mas porque sabia que a solidão e a simplicidade revelavam verdades sobre si mesmo que o luxo e a companhia constante mascaravam. Epicteto, que conheceu a solidão forçada da escravidão, transformou essa experiência em sabedoria profunda sobre a liberdade interior. Ele descobriu que você pode estar fisicamente aprisionado e ser mentalmente livre, ou fisicamente livre e ser mentalmente escravo dos seus próprios medos e desejos. A solidão ensinou a ele que a verdadeira liberdade não depende das circunstâncias externas, mas da sua relação consigo mesmo. Todos esses gigantes da história têm algo em comum. Eles não tinham medo de ficar sozinhos com seus próprios pensamentos. Pelo contrário, eles buscavam ativamente esses momentos porque sabiam que é na solidão que você encontra sua força verdadeira, sua direção real, sua capacidade de enfrentar qualquer tempestade que a vida trouxer. Eles entendiam que a grandeza não nasce na multidão, ela nasce no silêncio do coração que se conhece profundamente. Existe uma diferença brutal entre pessoas que conseguem transformar a solidão em crescimento e aquelas que se desesperam quando ficam sozinhas. Não é uma questão de personalidade ou de sorte, é uma questão de compreensão e preparação. A maioria das pessoas nunca aprendeu como estar sozinha de forma produtiva. Então, quando a solidão chega, elas entram em pânico. Pense assim: se você nunca aprendeu a nadar, vai se desesperar quando cair na água. Mas se você conhece a técnica, a água se torna seu elemento natural.
A solidão funciona da mesma forma. Quem não sabe como navegá-la se afoga em ansiedade, depressão e desespero. Quem aprendeu os segredos dos estoicos transforma cada momento sozinho em uma oportunidade de crescimento. As pessoas que sofrem na solidão geralmente estão tentando fugir de si mesmas. Elas enchem a vida de distrações porque têm medo do que vão encontrar quando o barulho parar. Têm medo dos próprios pensamentos, das próprias emoções, das próprias memórias. Vivem como se fossem estrangeiras na própria alma, sempre buscando validação e entretenimento fora, porque não sabem como encontrar paz dentro. Por outro lado, aqueles que prosperam na solidão desenvolveram uma relação saudável consigo mesmos. Eles veem a solidão como Marco Aurélio via, uma oportunidade de se reconectar com seus valores mais profundos, de processar as experiências da vida, de planejar seu crescimento futuro. Para eles, estar sozinho não é uma punição, é um privilégio. A diferença fundamental está na autoaceitação. Quem sofre na solidão geralmente está em guerra consigo mesmo. Não gosta dos próprios pensamentos, julga constantemente suas emoções, se critica sem piedade. Como podem encontrar paz estando sozinhos se nem gostam da própria companhia? É como tentar relaxar num lugar que você odeia. Impossível. Já quem aprendeu os ensinamentos estoicos desenvolveu uma amizade genuína consigo mesmo. Sêneca escrevia sobre isso de forma linda. Você precisa aprender a ser seu próprio melhor amigo, seu próprio conselheiro mais sábio, sua própria fonte de força. Quando você consegue isso, a solidão deixa de ser um deserto vazio e se torna um oásis onde você se renova e se fortalece para enfrentar o mundo. Você já parou para pensar em quantas vezes por dia você modifica seu comportamento por causa de outras pessoas? Quantas vezes você não fala o que realmente pensa, não age como realmente quer agir, não expressa o que realmente sente? Essa adaptação constante é como usar uma armadura pesada todos os dias. No final, você nem lembra mais como é se mover livremente. Marco Aurélio descobriu algo revolucionário. Um homem só pode ser verdadeiramente ele mesmo quando está sozinho. E se não ama a solidão, não amará a liberdade, pois é somente quando está só que ele é realmente livre. Pense na profundidade dessa afirmação. Significa que grande parte da nossa vida social é, na verdade, uma forma sutil de prisão onde interpretamos papéis ao invés de viver autenticamente. Na solidão, todas as máscaras caem. Não existe plateia para impressionar, não existe julgamento para temer, não existe expectativa para atender. Você pode pensar os pensamentos mais profundos, sentir as emoções mais intensas, explorar as ideias mais ousadas, sem se preocupar com a aprovação de ninguém. É uma liberdade que muitas pessoas nunca experimentaram na vida. Sêneca costumava dizer que a restrição está sempre presente na sociedade como um companheiro de quem não conseguimos nos livrar. Mesmo nas relações mais amorosas e saudáveis, existe sempre um elemento de adaptação, de consideração pelo outro, de compromisso. Isso não é ruim, é necessário para uma vida civilizada, mas também significa que você nunca está completamente livre para ser você mesmo quando há outras pessoas por perto. A liberdade da solidão é diferente de qualquer outra coisa que você já experimentou. É como sair de uma sala barulhenta e finalmente conseguir ouvir seus próprios pensamentos. Como tirar sapatos apertados depois de um dia longo. Como respirar ar puro depois de horas num ambiente fechado. É um alívio tão profundo que muitas vezes você nem percebe o quanto estava sufocado até estar livre. Mas essa liberdade vem com uma responsabilidade gigantesca. Você precisa aprender a ser uma boa companhia para si mesmo. Não adianta ter toda essa liberdade se você não sabe o que fazer com ela. Os estoicos passavam anos aprendendo como usar esses momentos de liberdade absoluta para crescer, para refletir, para se fortalecer. Eles transformaram a solidão numa ferramenta de autodesenvolvimento que os tornava melhores pessoas quando voltavam para o mundo social. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. Vamos falar de algo que ninguém quer admitir. Mesmo as pessoas que mais amamos nos limitam de formas que nem percebemos. Não por maldade, mas porque toda relação humana envolve o que os filósofos chamam de estruturas de demandas.
Cada pessoa na sua vida tem necessidades emocionais, expectativas sobre como você deve agir, demandas sobre seu tempo e energia. Pense na sua família, nos seus amigos, no seu parceiro romântico. Todos eles precisam de atenção, cuidado, consideração. Todos eles têm humor que influencia o seu, problemas que se tornam seus problemas, expectativas que você sente pressão para atender. Isso não é um defeito dos relacionamentos, é parte natural da vida social, mas também é uma forma constante de limitação da sua liberdade pessoal. O estado emocional das pessoas ao seu redor afeta você mais do que imagina. Se você convive com alguém deprimido, parte da sua energia vai ser drenada tentando ajudar ou se proteger dessa negatividade. Se você está cercado de pessoas ansiosas, vai absorver essa ansiedade mesmo sem querer. Se está com pessoas alegres e positivas, vai se sentir mais leve e otimista. Seu estado interno fica constantemente dependente do estado interno dos outros. R.D. Laing, um psicólogo famoso, observou algo perturbador sobre isso. Eles não estão se divertindo. Não posso me divertir se eles não se divertirem. Se eu conseguir que eles se divirtam, então posso me divertir com eles. Mas conseguir que eles se divirtam não é divertido. É trabalho árduo. Você já se sentiu assim? Como se sua própria felicidade dependesse de fazer outras pessoas felizes primeiro. Até mesmo estranhos exercem uma influência sobre você que é quase impossível evitar. Jean-Paul Sartre fez um experimento mental que vai te impressionar. Imagine que você está sozinho num parque, curtindo as árvores, o sol, os pássaros. Tudo existe apenas para você. Você está em completa harmonia com o ambiente. Então uma pessoa se senta num banco próximo. Instantaneamente sua experiência muda. Você se torna consciente de que agora é um objeto na percepção de outra pessoa. William James, outro grande psicólogo, notou que um caminhante solitário sente uma decepção imediata quando vê outro caminhante se aproximando à distância. De repente, ele fica mais autoconsciente, menos livre, menos capaz de simplesmente existir. É como se a mera presença de outro ser humano criasse um campo de força que limita sua espontaneidade natural. Isso acontece com você também, mesmo que não perceba conscientemente. Sartre disse uma frase que muitas pessoas interpretam mal: o inferno são os outros. Ele não estava sendo cruel ou misantrópico. Estava apontando para uma verdade psicológica profunda que os estoicos já conheciam há séculos. Quando outras pessoas estão presentes, você automaticamente se torna um objeto na consciência delas, e isso muda fundamentalmente como você se relaciona consigo mesmo. Pense em como você age quando está sozinho versus como age quando tem alguém te observando. Quando está sozinho, você pode cantar no chuveiro, dançar pela casa, fazer caretas no espelho, falar sozinho, expressar emoções sem filtro. No momento em que alguém aparece, você ajusta automaticamente seu comportamento. Não é hipocrisia, é uma adaptação social natural, mas também é uma forma de autocensura. Esse processo de se tornar um objeto na consciência de outros acontece instantaneamente e sem seu controle. Sartre explicou: pela mera aparição do outro, sou colocado na posição de julgar a mim mesmo como um objeto, pois é como um objeto que apareço para o outro. Isso significa que você perde parte da sua subjetividade, sua experiência interna rica e complexa, e se reduz a como imagina que os outros te veem. É uma forma sutil, mas poderosa de prisão. Você vive grande parte da sua vida não sendo você mesmo, mas sendo sua versão da impressão que imagina que está causando nos outros. É como viver numa casa de espelhos, onde nunca consegue ver seu reflexo verdadeiro. Apenas distorções baseadas no que acha que os outros querem ver. Marco Aurélio entendeu isso profundamente. Ele era literalmente observado por milhões de pessoas todos os dias. Cada gesto seu era analisado, cada decisão era julgada. Ele sentia na pele como essa exposição constante podia distorcer a percepção que uma pessoa tem de si mesma. Por isso, ele buscava momentos de solidão absoluta, onde podia se reconectar com quem realmente era, longe de todas essas pressões e expectativas. A verdade é que você nunca pode ser completamente autêntico quando está sendo observado. Sempre existe um elemento de performance, mesmo nas relações mais íntimas. Não é possível eliminar isso,
faz parte da natureza humana. Mas é possível reconhecer essa limitação e valorizar os momentos de solidão onde você pode ser totalmente você mesmo, sem máscara, sem representação, sem medo do julgamento dos outros. Imagine por um momento como seria viver sem nenhuma restrição social, mesmo que por algumas horas, sem precisar se preocupar com o que vai falar, como vai se comportar, que impressão vai causar, sem ter que gerenciar o humor de ninguém, atender às necessidades de ninguém, corresponder às expectativas de ninguém. Essa é a realidade da verdadeira solidão, uma ausência sagrada de restrições que permite que você experimente uma liberdade quase impossível de descrever. Na solidão, você pode fazer literalmente qualquer coisa. Pode gritar de alegria ou de frustração, pode chorar sem explicação, pode rir de piadas que só você entende, pode passar horas pensando numa ideia absurda, pode explorar fantasias que nunca compartilharia com ninguém, pode ser tão estranho, intenso ou excêntrico quanto quiser. Não existe julgamento porque não existe júri. Philip Koch descreveu essa sensação de forma perfeita. Livre, no começo parece estranho, ninguém te limitando de nenhum lado. É uma experiência tão rara na vida moderna que, quando acontece, muitas pessoas ficam confusas, até ansiosas. Estamos tão acostumados com as correntes sociais que, quando elas são removidas, não sabemos como nos mover. Essa liberdade de movimento físico é uma metáfora perfeita para a liberdade espiritual da solidão. Seus pensamentos podem vagar para onde quiserem, suas emoções podem fluir sem direção predeterminada. Sua imaginação pode explorar territórios que seriam considerados inadequados ou estranhos, se expressos na presença de outros. É como se sua mente finalmente pudesse se esticar depois de horas encolhida numa posição desconfortável. William Hazlitt, um filósofo inglês, fazia longas caminhadas sozinho especificamente para experimentar essa liberdade. Ele dizia: a alma de uma jornada solitária é a liberdade perfeita para pensar, sentir, fazer exatamente como se deseja. Por uma vez, gosto de fazer tudo do meu jeito, e isso é impossível a menos que você esteja sozinho. Sêneca falava sobre essa estranha liberdade na natureza, que só experimentamos quando estamos verdadeiramente sozinhos. É uma liberdade que não depende de dinheiro, status, poder ou aprovação. É a liberdade mais pura que existe. A liberdade de ser exatamente quem você é, sem edição, sem filtros, sem medo das consequências sociais. É nessa liberdade que você descobre não apenas quem você é, mas quem você pode se tornar. Existe uma diferença gigantesca entre conhecer a si mesmo teoricamente e realmente experimentar quem você é. A maioria das pessoas vive baseada numa ideia de si mesmas que foi formada pelas opiniões dos outros, pelas expectativas sociais, pelos papéis que foram forçadas a desempenhar. Na solidão verdadeira, acontece algo revolucionário. Você entra no que os psicólogos chamam de sintonia consigo mesmo. Philip Koch descreveu essa sintonia como o fluxo livre na consciência de pensamentos, desejos e emoções sem qualquer sensação de censura ou gestão. Imagine como seria se você pudesse acessar livremente todas as suas emoções, todos os seus desejos, todas as suas ideias mais profundas, sem filtro, sem julgamento, sem medo do que isso revelaria sobre você. É um processo ao mesmo tempo libertador e assustador. Libertador porque você finalmente pode ser completamente honesto consigo mesmo. Assustador porque essa honestidade pode revelar aspectos de você que preferia ignorar. Pode mostrar medos que tentou esconder, raivas que tentou suprimir, desejos que tentou negar. Mas é exatamente essa honestidade brutal que permite crescimento real. Na vida social, você está constantemente editando seus pensamentos antes de expressá-los, filtrando suas emoções para torná-las socialmente aceitáveis, modificando seus desejos para se encaixar no que é esperado de você. É como viver com um editor interno que nunca para de trabalhar. Na solidão, esse editor finalmente tira férias, e você pode experimentar o fluxo natural e não editado da sua consciência. Marco Aurélio praticava isso todos os dias em suas meditações. Ele se permitia pensar sobre suas falhas sem se condenar, sobre seus medos sem se envergonhar, sobre seus desejos sem se julgar.
Essa prática de sintonia consigo mesmo foi o que o transformou de um jovem príncipe mimado no maior imperador filósofo da história. O resultado dessa sintonia é que você começa a se conhecer de verdade, não apenas superficialmente. Descobrir aspectos da sua personalidade que estavam enterrados sob anos de condicionamento social. Encontra talentos que nem sabia que tinha, paixões que foram sufocadas pelas demandas práticas da vida, sonhos que foram abandonados em nome da responsabilidade. É como escavar um sítio arqueológico dentro da própria alma e descobrir tesouros que estavam lá o tempo todo. Todos nós usamos máscaras sociais, não por falsidade, mas por necessidade. Uma máscara profissional no trabalho, uma máscara familiar em casa, uma máscara social com amigos, uma máscara romântica com parceiros. Cada relacionamento exige uma versão ligeiramente diferente de você. Ao longo do tempo, você pode até esquecer como é sem máscara nenhuma. Essas máscaras servem uma função importante. Elas nos permitem navegar diferentes contextos sociais de forma eficiente. Mas também criam uma distância entre você e sua essência verdadeira. É como usar maquiagem todos os dias por anos e depois não reconhecer seu próprio rosto quando olha no espelho sem ela. As máscaras se tornam tão familiares que você esquece que elas não são você. Na solidão não há necessidade de máscara nenhuma. Não há plateia para entreter. Não há papel para representar. Não há expectativas para atender. Pela primeira vez, talvez em muito tempo, você pode simplesmente existir sem performance. É um alívio tão profundo que muitas pessoas ficam emocionadas quando experimentam isso pela primeira vez. Quando as máscaras caem, você se conecta com aspectos de sua identidade que foram suprimidos ou ignorados. Talvez você descubra que é mais sensível do que deixa transparecer, ou mais forte do que imagina. Talvez perceba que tem opiniões mais definidas do que expressa socialmente, ou sonhos mais ousados do que admite para si mesmo. May Sarton, uma escritora que passou por um período prolongado de solidão, após uma desilusão profunda, descreveu essa experiência de forma linda. Começo a ter intimações agora de um retorno a algum eu profundo que esteve muito absorvido e muito machucado para funcionar por muito tempo. Ela descobriu na solidão uma versão de si mesma que havia sido perdida no turbilhão das demandas sociais. O processo de remover essas máscaras pode ser desconfortável no início. Você pode se sentir exposto, vulnerável, até perdido sem os pontos de referência externos que costuma usar para se definir. Mas essa vulnerabilidade é o preço da autenticidade. É impossível ser verdadeiramente livre se você não sabe quem realmente é, por baixo de todas as camadas de condicionamento social. Existe dentro de cada pessoa um núcleo essencial que permanece constante apesar de todas as mudanças da vida. Os estoicos chamavam isso de sua natureza racional, sua capacidade de escolher suas respostas baseado na sabedoria e na virtude, independente das circunstâncias externas. Mas a maioria das pessoas perde contato com esse núcleo por causa do barulho constante da vida moderna. Tomás de Aquino, seguindo a tradição filosófica que incluía muitos insights estoicos, escreveu algo profundo sobre isso. Nem todos os homens são chamados a serem eremitas, mas todos os homens precisam de silêncio e solidão suficientes em suas vidas para permitir que a profunda voz interior de seu verdadeiro eu seja ouvida, pelo menos ocasionalmente. Essa voz interior é diferente do diálogo mental constante que a maioria de nós experimenta. Não são os pensamentos aleatórios, as preocupações, os planos, as fantasias que passam pela mente o tempo todo. É algo mais profundo, uma sabedoria interior que sabe o que é certo para você, que conhece seus valores verdadeiros, que entende seu propósito de vida mesmo quando você conscientemente está confuso. Quando essa voz não é ouvida por muito tempo, a vida se torna o que Tomás chamou de miserável e exaustiva. Você vive constantemente em conflito consigo mesmo, tomando decisões baseadas no que outros esperam, ao invés do que realmente acredita, perseguindo objetivos que não têm significado real para você, gastando energia em coisas que não alimentam sua alma. Marco Aurélio tinha acesso constante a essa voz interior através de suas práticas de solidão e meditação. Mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo,
Ele sabia que sua verdadeira força vinha de estar alinhado com sua natureza essencial. Suas meditações são basicamente um registro de suas conversas com essa voz interior, suas tentativas de permanecer conectado com seus valores mais profundos, apesar de todas as pressões externas. O retorno a esse eu profundo não é sempre confortável. Às vezes, essa voz interior te diz coisas que você não quer ouvir, que você está vivendo uma vida que não é sua, que está traindo seus próprios valores, que está desperdiçando seu potencial. Mas é exatamente essa honestidade brutal que pode transformar sua vida de medíocre para extraordinária. Aqui chegamos a uma parte que muitas pessoas preferem evitar. A solidão não traz apenas insights bonitos e momentos de paz. Às vezes, ela força você a confrontar aspectos de si mesmo que passou anos tentando evitar. Traumas não processados, medos profundos, raivas reprimidas, ansiedades que foram mascaradas com distrações constantes. A sintonia consigo mesmo nem sempre é serena ou agradável. Marco Aurélio sabia disso melhor que ninguém. Ele escreveu sobre sentir, com intensidade devastadora, os conflitos, as raivas, as intimações de mortalidade que havia tentado negar. A solidão obriga você a enfrentar verdades sobre si mesmo que são dolorosas, mas necessárias. É comum que pessoas que começam a passar mais tempo sozinhas experimentem o que parece ser um aumento inicial de ansiedade, depressão ou agitação mental. Não é porque a solidão está fazendo mal, é porque ela está trazendo à superfície problemas que já existiam, mas estavam sendo mascarados por distrações constantes. É como limpar uma ferida infectada. Dói no processo, mas é necessário para a cura. Philip Koch observou algo importante sobre isso. Anseios, raivas, ciúmes, dependências e afastamentos podem ser vividos com segurança quando as pessoas sobre as quais poderíamos descarregá-las erroneamente, perigosamente ou tolamente estão ausentes. A solidão oferece um espaço seguro para processar essas emoções intensas sem causar dano a relacionamentos importantes. Pense assim, quando você está com raiva de alguém, na presença dessa pessoa, você pode dizer coisas que vai se arrepender, ou pode reprimir a raiva e deixá-la virar ressentimento. Na solidão, você pode sentir a raiva completamente, explorar de onde ela vem, entender o que ela está tentando te ensinar e então decidir conscientemente como quer lidar com a situação. É como ter um laboratório emocional onde pode fazer experimentos sem consequências externas. Os estoicos entendiam que essas emoções difíceis não são erradas ou ruins. Elas são informações valiosas sobre nosso estado interno e sobre como estamos reagindo ao mundo. Marco Aurélio não tentava eliminar suas emoções negativas. Ele as usava como oportunidades de aprendizado e crescimento. A solidão era seu espaço sagrado para fazer esse trabalho interno sem prejudicar ninguém. Existe algo quase mágico que acontece quando você aprende a sentar em silêncio com seu sofrimento, ao invés de fugir dele. Marco Aurélio descobriu essa verdade e a registrou para a posteridade. Quando um homem aprendeu, e não no papel, a permanecer sozinho com seu sofrimento, a superar seu desejo de fugir, então ele tem pouco mais a aprender. A nossa sociedade nos ensina exatamente o oposto. Nos ensina que qualquer desconforto emocional deve ser imediatamente aliviado com entretenimento, compras, comida, álcool, relacionamentos, trabalho obsessivo, qualquer coisa que desvie nossa atenção da dor. Mas os estoicos descobriram que essa fuga constante apenas prolonga e intensifica o sofrimento. O poder de cura da solidão não é fantasia New Age, é ciência comprovada. Um médico japonês chamado Shoma Morita desenvolveu uma forma revolucionária de psicoterapia baseada nos princípios do Zen budismo que dispensa completamente medicamentos e intervenções terapêuticas tradicionais. Em vez disso, ele força os pacientes a confrontarem seu sofrimento em solidão completa. O processo é radical. Quando chega ao hospital, o paciente neurótico deve ter repouso absoluto por até uma semana. Durante esse tempo, ele não tem permissão para se associar com mais ninguém. Não pode ler, escrever, fumar, telefonar, ouvir rádio ou assistir televisão. O paciente é deixado completamente sozinho com sua doença até que ele e sua doença se tornem um só. Ele tem que aceitar sua condição em completa solidão.
Parece cruel, mas os resultados são extraordinários. Longe de piorar, a maioria dos pacientes experimenta uma cura profunda e duradoura. Por quê? Porque eles param de lutar contra sua condição e começam a aceitá-la. Param de gastar energia tentando fugir de si mesmos e começam a encontrar paz, mesmo no meio do sofrimento. Isso é exatamente o que os estoicos ensinavam há 2000 anos. Epicteto, que passou anos como escravo e conhecia o sofrimento íntimo, dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre esses eventos. Na solidão, você pode examinar esses julgamentos, questioná-los e escolher conscientemente como quer se relacionar com suas experiências difíceis. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Marcelo Lopes, que desejou um bom dia a todos e deixou o like no vídeo. Marcelo, sua presença aqui é como aquele cumprimento caloroso que alegra o início do dia e fortalece ainda mais a nossa comunidade estoica. Saber que você participa, interage e apoia com tanto carinho é motivo de muita alegria para todos nós. Marcelo, um abraço, meu querido. Seguimos então. Algo extraordinário aconteceu na história da humanidade. Durante milhares de anos, praticamente todas as culturas do mundo reconheciam o valor sagrado da solidão. Dos índios americanos aos monges tibetanos, dos filósofos gregos aos místicos sufis, existia um entendimento universal de que períodos de isolamento eram essenciais para o desenvolvimento humano completo. Entre os índios Tarahumara da Sierra Madre, no México, o professor Job Ruffel descobriu algo que deveria nos fazer questionar nossa sociedade moderna: quase um culto da solidão. Um garotinho de apenas 6 anos podia levar sua ração de pinole, milho moído em pó, e desaparecer com as ovelhas por 1 ou 2 semanas, sem ver uma única outra pessoa, antes de retornar completamente tranquilo. Imagine isso, uma criança de 6 anos, sozinha na natureza selvagem por semanas, não apenas sobrevivendo, mas prosperando. Esses índios estavam tão acostumados a levar vidas solitárias que se sentiam constrangidos e perdidos quando eram chamados para conversar com outros. Eles haviam desenvolvido uma capacidade que nossa sociedade perdeu completamente: a habilidade de encontrar completude dentro de si mesmos. Mesmo em culturas mais comunitárias, a solidão tinha um lugar sagrado. Os ritos de passagem, cerimônias que transformavam adolescentes em adultos, quase sempre incluíam períodos prolongados de isolamento. Não era punição, era reconhecimento de que certas transformações só podem acontecer quando você está completamente sozinho consigo mesmo. Um jovem era levado a um acampamento isolado no deserto, onde permanecia sozinho, às vezes por meses. Qualquer coisa que precisasse para sobreviver, ele tinha que fazer ou encontrar sozinho. Caçava, coletava alimentos, se protegia de predadores, enfrentava seus medos do desconhecido e da escuridão. Mais importante ainda, ele passava por uma sintonia profunda consigo mesmo. Durante esse período, o jovem confrontava e superava suas ansiedades, dependências e fraquezas. Aprendia a transformar sua mente de um inimigo indomável em um amigo confiável. Apenas aqueles que conseguiam completar essa jornada solitária eram considerados pela comunidade como homens de verdade. Era um teste não apenas de sobrevivência física, mas de maturidade emocional e espiritual. James Hollis, um psicólogo moderno, capturou perfeitamente a essência desses ritos de passagem antigos. O isolamento ritual é uma introdução a uma verdade central, que não importa quão tribal nossa vida social seja, estamos na jornada sozinhos e devemos aprender a buscar força e consolo dentro de nós mesmos. Essa é uma verdade que nossa sociedade tenta desesperadamente evitar. Criamos a ilusão de que nunca precisamos estar sozinhos, que sempre podemos contar com outros para nos apoiar, que a dependência mútua é suficiente para uma vida plena. Mas os antigos sabiam algo que esquecemos. No final das contas, você enfrenta a vida com os recursos internos que desenvolveu, e esses recursos só podem ser forjados na solidão. O garoto no deserto aprendia algo que nenhuma educação formal pode ensinar, que ele era capaz de depender de sua própria inteligência, coragem e recursos internos para sobreviver e prosperar. Ou ele desenvolvia essa capacidade, ou pereceria. Não havia meio termo, não havia resgate,
Não havia como terceirizar sua responsabilidade pessoal. Pense na diferença entre isso e como criamos nossos jovens hoje. Eles são constantemente supervisionados, entretidos, protegidos de qualquer desconforto real. Nunca têm a oportunidade de descobrir sua própria força, porque nunca são forçados a depender apenas de si mesmos. O resultado é uma geração de adultos que têm medo de ficar sozinhos, que entram em pânico quando não têm distrações externas, que nunca desenvolveram uma relação saudável consigo mesmos. Os ritos de passagem antigos eram brutais, mas efetivos. Eles forçavam o desenvolvimento da autorresiliência, da autoconfiança verdadeira, da capacidade de encontrar paz e propósito, mesmo quando você está completamente sozinho. Essas qualidades não podem ser ensinadas teoricamente. Elas só podem ser forjadas através da experiência direta da solidão desafiadora. O resultado era adultos que não temiam a solidão, porque já haviam provado para si mesmos que podiam não apenas sobreviver sozinhos, mas prosperar. Eles entravam na vida social não por desespero ou dependência, mas por escolha consciente. Sabiam que podiam contar consigo mesmos, então seus relacionamentos eram baseados em desejo genuíno de conexão, não em necessidade desesperada de validação externa. Existe algo profundamente perturbador sobre nossa sociedade moderna. Somos a primeira cultura na história humana que trata a solidão como uma doença a ser curada, ao invés de uma experiência valiosa a ser cultivada. Jornadas solitárias sancionadas culturalmente foram comuns em todas as civilizações conhecidas ao longo da história, exceto na nossa. Isso reflete uma aversão coletiva tão profunda à solidão que chegamos ao ponto de medicalizar a preferência por estar sozinho. Se uma criança gosta de brincar sozinha, os pais se preocupam que ela tenha problemas sociais. Se um adulto escolhe passar tempo sozinho regularmente, é visto como antissocial ou deprimido. Criamos uma cultura onde estar constantemente conectado e socialmente ativo é considerado saúde mental, e qualquer desvio disso é patologia. Em vez de ver a solidão como um presente precioso, uma oportunidade rara de se conectar consigo mesmo, processar experiências, desenvolver sabedoria interior, a maioria das pessoas a vê como algo a ser suportado entre engajamentos sociais ou relacionamentos. Na melhor das hipóteses, é vista como um período de espera até que algo melhor, ou seja, social, aconteça. Pior ainda, desenvolvemos uma aversão tão forte à solidão que, quando não temos outras pessoas por perto, imediatamente corremos para substitutos artificiais. Pegamos o telefone, ligamos a televisão, navegamos nas redes sociais, colocamos música, qualquer coisa para preencher o silêncio e evitar ficar realmente sozinhos com nossos próprios pensamentos. Observe as pessoas ao seu redor. Quantas você conhece que conseguem sentar em silêncio por 1 hora sem entretenimento externo? Quantas conseguem fazer uma refeição sozinhas, sem olhar para o telefone? Quantas conseguem caminhar sem fones de ouvido, dirigir sem música, ir dormir sem televisão ou podcasts? A resposta provavelmente é muito poucas. Esse medo coletivo da solidão criou uma sociedade de pessoas que são estranhas para si mesmas. Elas conhecem as opiniões de centenas de influenciadores nas redes sociais, mas não sabem quais são suas próprias opiniões reais. Conhecem todos os detalhes da vida de celebridades, mas não sabem o que realmente as deixa felizes ou realizadas. Estão constantemente conectadas com o mundo externo, mas completamente desconectadas de seu mundo interior. Blaise Pascal, um dos maiores gênios da história, fez uma observação que explica quase todos os problemas da sociedade moderna. Todos os problemas da humanidade surgem da incapacidade do homem de sentar-se quieto em uma sala sozinho. Essa frase, escrita há séculos, parece ter sido feita especificamente para nosso tempo. Pense na sua própria vida. Quantos dos seus problemas vêm da sua incapacidade de ficar em paz consigo mesmo? Quantas decisões ruins você tomou porque estava tentando fugir do desconforto de estar sozinho com seus pensamentos? Quantos relacionamentos destrutivos você manteve porque tinha medo de enfrentar a solidão? Quanto dinheiro gastou em coisas que não precisava só para preencher um vazio interno? A fuga constante da solidão tem consequências devastadoras que nossa sociedade está começando a pagar. Taxas recordes de ansiedade,
depressão e transtornos mentais. Uma epidemia de vícios, não apenas em substâncias, mas em trabalho, compras, relacionamentos, entretenimento, redes sociais. Milhões de pessoas vivendo vidas que sentem como se não fossem suas, perseguindo objetivos que não têm significado real. Quando você não consegue estar em paz consigo mesmo, toda a sua vida se torna uma fuga desesperada. Você trabalha obsessivamente para não pensar, se entretém constantemente para não sentir, mantém relacionamentos mesmo quando são tóxicos para não ficar sozinho. Vive em um estado de agitação perpétua que esgota suas reservas emocionais e espirituais. O resultado é o que os psicólogos chamam de vazio existencial, uma sensação de que a vida não tem propósito ou significado real. Mas esse vazio não é uma condição inerente da existência humana. É o resultado direto de uma vida vivida em constante fuga de si mesmo. É impossível encontrar propósito e significado quando você não sabe quem realmente é. Talvez a consequência mais trágica seja que você perde a oportunidade de desenvolver o que os estoicos consideravam o bem mais precioso, a capacidade de ser seu próprio melhor amigo, seu próprio conselheiro mais sábio, sua própria fonte mais confiável de força e sabedoria. Em vez disso, você se torna dependente de fontes externas de validação, entretenimento e direção que nunca podem satisfazer completamente suas necessidades mais profundas. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Rosângela Costa, que está acompanhando a gente direto de Serra Negra, em São Paulo. Rosângela, sua presença aqui é como aquelas manhãs tranquilas da sua cidade, onde o ar puro traz leveza e paz para a alma. Saber que o estoicismo chegou até você e faz parte do seu dia enche nossa comunidade de ainda mais significado e conexão. É bom demais ter você caminhando junto com a gente nessa jornada de reflexão e sabedoria. Rosângela, um abraço minha. Querida, seguimos então. William Hazlitt falava sobre a liberdade espiritual da solidão, onde nossos espíritos vagam, divagam, saltam ou voam. Existe uma qualidade única de liberdade que você só experimenta quando está verdadeiramente sozinho. Não apenas fisicamente, mas mentalmente livre da influência e expectativas de outras pessoas. É uma liberdade que não depende de dinheiro, status, aprovação social ou circunstâncias externas. Na solidão, você pode explorar ideias que seriam consideradas estranhas ou inadequadas, se expressas socialmente. Pode fantasiar sobre vidas alternativas, questionar crenças que sempre aceitou sem pensar, imaginar possibilidades que parecem impossíveis no contexto das suas responsabilidades sociais. Sua mente fica livre para fazer conexões criativas que nunca faria sob a pressão de ser socialmente apropriado. Sêneca descreveu essa experiência como ir e vir com uma estranha liberdade na natureza. É estranha porque é tão diferente da experiência normal de viver sob constantes restrições sociais. É como descobrir que você tem asas depois de passar a vida inteira apenas andando. De repente você percebe que existem dimensões da experiência humana que são completamente inacessíveis quando você está sempre acomodando as necessidades e expectativas de outras pessoas. Essa liberdade espiritual é onde nasce toda a criatividade genuína, toda a inovação real, toda a descoberta pessoal significativa. Você não pode pensar pensamentos verdadeiramente originais quando está constantemente editando-os para a aprovação social. Não pode descobrir sua paixão autêntica quando está sempre tentando impressionar outros. Não pode desenvolver coragem real quando está sempre buscando segurança no grupo. Os grandes artistas, cientistas, filósofos e líderes espirituais da história tiveram uma coisa em comum. Todos eles passaram períodos significativos em solidão, onde puderam desenvolver suas ideias e visões longe da pressão conformista da sociedade. Eles entenderam que certas descobertas só podem ser feitas quando você está completamente livre para explorar sem medo do julgamento. Mas você não precisa ser um gênio para experimentar essa liberdade espiritual. Ela está disponível para qualquer pessoa disposta a passar tempo real em solidão verdadeira. O que você descobrirá pode não mudar o mundo, mas certamente mudará você. E quando você muda autenticamente, isso inevitavelmente afeta positivamente todos ao seu redor. A solidão por si só não garante crescimento.
Ela apenas oferece as condições ideais para que o crescimento aconteça. É como ter um jardim com solo fértil. Você ainda precisa plantar sementes e cuidar delas. Os estoicos desenvolveram métodos específicos para transformar tempo sozinho em desenvolvimento genuíno de caráter e sabedoria. Marco Aurélio usava sua solidão para o que ele chamava de exame de consciência. Todos os dias, ele revisava suas ações, pensamentos e reações, não para se punir, mas para aprender. Quando reagiu com raiva, ele explorava de onde essa raiva veio e como poderia responder com mais sabedoria na próxima vez. Quando sentiu medo, ele investigava se esse medo era baseado em realidade ou em imaginação. Sêneca praticava exercícios de visualização na solidão. Imaginava-se perdendo tudo o que valorizava, riqueza, status, entes queridos, até a própria vida, não por masoquismo, mas para desenvolver equanimidade diante das incertezas da existência. Quando você pratica aceitar perdas imaginárias na segurança da solidão, fica muito mais forte para enfrentar perdas reais quando elas chegam. Epicteto usava a solidão para praticar a distinção fundamental do estoicismo: separar o que está sob seu controle do que não está. Na quietude, você pode examinar suas preocupações uma por uma e classificá-las. Esta ansiedade sobre o futuro, posso controlar isso? Esta raiva sobre o comportamento de alguém, isso está nas minhas mãos? Este desejo por aprovação depende de mim ou dos outros? O objetivo não é eliminar todas as emoções ou se tornar indiferente à vida. É desenvolver o que os estoicos chamavam de ataraxia, uma tranquilidade interior que permanece estável mesmo quando as circunstâncias externas são turbulentas. É como se tornar uma rocha sólida no meio de um rio agitado. A água pode fazer barulho ao seu redor, mas você permanece inabalável. Uma prática especialmente poderosa é o que podemos chamar de diálogo socrático consigo mesmo. Na solidão, você pode fazer para si mesmo as perguntas difíceis que Sócrates fazia aos outros. Por que acredito nisso? Essa crença me serve ou me limita? O que realmente sei sobre essa situação versus o que estou assumindo? Que evidência tenho para essa opinião? Uma das maiores dádivas da solidão é a oportunidade de processar emoções difíceis sem causar dano a relacionamentos, ou tomar decisões impulsivas que você pode se arrepender depois. Na solidão, você pode sentir raiva completamente, chorar profundamente, experimentar ansiedade em toda a sua intensidade, sem pressão para se recuperar rapidamente para o bem de outras pessoas. Isso não significa se afundar em autocomiseração ou ruminar obsessivamente. Significa permitir que as emoções fluam naturalmente enquanto você as observa com curiosidade científica. De onde vem essa raiva? O que ela está tentando me proteger? O que essa tristeza está me dizendo sobre o que realmente valorizo? O que essa ansiedade revela sobre meus medos mais profundos? Marco Aurélio descobriu que quando você para de lutar contra emoções difíceis e, em vez disso, as examina com interesse genuíno, elas frequentemente revelam informações valiosas sobre você mesmo e suas circunstâncias. A raiva pode revelar que seus limites estão sendo violados. A tristeza pode mostrar que você perdeu algo importante. A ansiedade pode indicar que você precisa se preparar melhor para desafios futuros. O processo é como se tornar um cientista da sua própria experiência emocional. Em vez de ser arrastado pela tempestade das emoções, você se torna o observador calmo que estuda a tempestade. Essa mudança de perspectiva é profundamente libertadora. Você percebe que não é suas emoções, você é a consciência que as experimenta. Sêneca praticava o que podemos chamar de reframing estoico, reinterpretar eventos negativos como oportunidades de crescimento. Na solidão, você pode revisar experiências difíceis e perguntar: como isso me fortaleceu? Que virtude posso desenvolver através deste desafio? Como posso usar essa dificuldade para me tornar mais sábio, mais forte, mais compassivo? Com o tempo, essa prática transforma completamente sua relação com o sofrimento. Em vez de algo a ser evitado a todo custo, o sofrimento se torna um professor valioso, que sempre tem algo importante a ensinar. Você desenvolve o que os estoicos chamavam de amor fati, não apenas aceitar o que acontece,
mas amar as lições que cada experiência traz. A solidão oferece o ambiente perfeito para desenvolver autodisciplina, porque remove todas as desculpas externas. Quando você está sozinho, não pode culpar outras pessoas pelas suas escolhas. Não pode usar pressões sociais como justificativa para comportamentos que sabe que não são bons para você. É você, suas escolhas e as consequências, pura responsabilidade pessoal. Os estoicos viam a autodisciplina não como autopunição, mas como autoliberação. Cada vez que você escolhe fazer o que sabe que é certo, em vez do que é fácil, você fortalece o que eles chamavam de hegemonikon, a faculdade governante da mente que dirige todas as suas outras faculdades. É como exercitar um músculo que fica mais forte a cada uso. Na solidão, você pode praticar pequenos atos de disciplina que constroem essa força interior. Acordar na hora que planejou mesmo quando não há ninguém esperando por você. Fazer exercício mesmo quando ninguém vai saber se você pulou. Comer de forma saudável mesmo quando ninguém está vigiando. Estudar ou trabalhar em projetos pessoais mesmo quando ninguém vai te cobrar. Esses podem parecer pequenos, mas são enormemente significativos porque são escolhas feitas por nenhuma outra razão além do seu próprio compromisso consigo mesmo. Cada vez que você honra um compromisso que fez consigo mesmo, especialmente quando é inconveniente ou desconfortável, você constrói uma confiança profunda na sua própria palavra. Marco Aurélio praticava exercícios específicos de resistência na solidão. Dormia no chão ocasionalmente para lembrar a si mesmo que podia ser feliz sem luxo. Comia apenas pão e água às vezes para provar que não era escravo dos prazeres. Não fazia isso por masoquismo, mas para manter sua liberdade interior, a capacidade de estar bem independente das circunstâncias externas. A autodisciplina desenvolvida na solidão tem uma qualidade diferente da disciplina imposta externamente. Ela vem de dentro, baseada na sua própria compreensão do que é melhor para você, não no medo de punição ou esperança de recompensa externa. É uma disciplina amorosa, como a de um pai sábio, que sabe o que é melhor para seu filho, aplicada a si mesmo. Uma das tragédias da vida moderna é quantas pessoas passam décadas perseguindo objetivos que não são realmente seus. Eles querem o que a sociedade diz que deveriam querer, valorizam o que outros valorizam, seguem caminhos que foram aprovados pelo grupo, mas nunca param para descobrir o que realmente ressoa com sua alma individual. Na solidão, longe da pressão de expectativas sociais e familiares, você pode fazer perguntas fundamentais que são impossíveis de responder honestamente quando está constantemente influenciado por opiniões externas. O que realmente me deixa animado? Não o que deveria me deixar animado, mas o que genuinamente desperta minha curiosidade e paixão. Se eu tivesse apenas 5 anos de vida, como eu os gastaria? Sêneca descobriu que muitas das coisas que pensava que queria eram na verdade desejos implantados por sua educação, classe social e pressões culturais. Na quietude da reflexão solitária, ele pode separar seus verdadeiros valores de valores emprestados, suas ambições autênticas de ambições que havia absorvido do ambiente social. O processo de descobrir seu propósito verdadeiro na solidão é como escavar camadas de condicionamento para chegar ao núcleo autêntico do que você é. Primeira camada, o que seus pais queriam que você fosse. Segunda camada, o que seus professores esperavam. Terceira camada, o que sua cultura valoriza. Quarta camada, o que seus amigos admiram. E assim por diante até chegar ao centro. Quem você realmente é quando todas essas influências são removidas. Essa descoberta pode ser assustadora, porque pode revelar que você estava seguindo o caminho errado, talvez por muitos anos. Pode mostrar que a carreira que escolheu não faz sentido para você, que os relacionamentos que mantém não são nutritivos, que os objetivos que está perseguindo não trazem satisfação real. Mas é melhor descobrir isso aos 30, 40 ou 50 anos do que nunca descobrir. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, a posição mais poderosa imaginável na sua época, usava a solidão para questionar constantemente se estava vivendo de acordo com seus valores mais profundos. Ele sabia que é fácil se perder nos papéis que desempenhamos e esquecer quem realmente somos por baixo desses papéis. Existe um tipo especial de coragem que só pode ser desenvolvida na solidão,
A coragem de ser quem você realmente é, mesmo quando isso significa decepcionar outros, ir contra expectativas ou tomar caminhos que ninguém entende. É uma coragem que não depende de aplausos ou aprovação porque foi forjada no silêncio da sua própria alma. Quando você passa tempo real sozinho consigo mesmo, desenvolve uma confiança profunda na sua própria experiência e julgamento. Você para de precisar da validação constante de outros porque aprendeu a confiar na sua própria bússola interior. Isso não significa arrogância, significa uma confiança tranquila baseada no autoconhecimento genuíno. Epicteto, que foi literalmente escravo por muitos anos, descobriu na solidão forçada que sua liberdade interior não podia ser tirada por nenhuma circunstância externa. Essa descoberta lhe deu uma coragem que impressionava até seus captores. Ele não tinha medo do que outros podiam fazer com seu corpo, porque sabia que sua alma era território soberano que ninguém mais podia governar. Na solidão, você pode praticar ser verdadeiro consigo mesmo em pequenas formas que constroem coragem para ser verdadeiro em situações maiores. Pode admitir medos que nunca compartilharia com outros, reconhecer desejos que parecem inadequados socialmente, explorar partes de sua personalidade que mantém escondidas no dia a dia. Essa honestidade radical consigo mesmo, na privacidade da solidão, gradualmente remove a necessidade de manter máscaras elaboradas na vida social. Quando você se aceita completamente, para de ter tanto medo do julgamento dos outros. Quando conhece suas próprias falhas e as aceita, as críticas externas perdem muito de seu poder de machucá-lo. A coragem que nasce da solidão é diferente da coragem que vem da raiva, do desespero ou da pressão do grupo. É uma coragem calma, baseada não em emoção intensa, mas em clareza interior. É a coragem de alguém que sabe exatamente quem é e o que defende, mesmo quando está sozinho. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Evandro Torres, que está acompanhando a gente direto de Florianópolis e disse que está gostando muito dos grandes ensinamentos. Evandro, sua presença aqui é como a brisa do mar da Ilha da Magia, trazendo leveza e clareza para a nossa roda de conversa estoica. Saber que o estoicismo chegou até Florianópolis e está fazendo parte do seu dia é motivo de muita alegria para toda a comunidade. É bom demais ter você caminhando junto com a gente nessa jornada de reflexão e sabedoria. Evandro, um abraço meu querido, seguimos então. A solidão não é uma fuga da vida, é uma preparação para viver mais plenamente. É como um atleta que treina sozinho para competir melhor com outros, ou um músico que pratica sozinho para tocar melhor em conjunto. Os períodos de solidão te equipam com recursos internos que tornam todos os seus relacionamentos e atividades sociais mais ricos e significativos. Quando você desenvolveu uma relação saudável consigo mesmo na solidão, traz uma qualidade diferente para seus relacionamentos com outros. Não está mais buscando desesperadamente validação, entretenimento ou salvação através de outras pessoas. Em vez disso, pode oferecer genuína atenção, compaixão e presença, porque suas próprias necessidades emocionais básicas estão sendo atendidas internamente. Marco Aurélio usava sua prática de solidão e meditação como preparação diária para enfrentar as demandas de governar um império. Nos momentos silenciosos da manhã, ele se lembrava de seus valores, se preparava mentalmente para os desafios do dia e se conectava com sua força interior. Sem essa prática, ele sabia que se perderia na reatividade e no estresse das responsabilidades enormes. A solidão também desenvolve o que podemos chamar de reservas emocionais, uma capacidade interior de permanecer estável e centrado, mesmo quando as circunstâncias externas são caóticas. É como ter uma bateria interna carregada que pode sustentar você quando as fontes externas de energia e apoio não estão disponíveis. Pense na diferença entre alguém que nunca passou tempo real sozinho e alguém que desenvolveu uma prática regular de solidão. O primeiro entra em pânico quando fica sozinho, constantemente busca distração e validação externa, e colapsa emocionalmente quando seus sistemas de apoio social falham temporariamente. O segundo pode estar sozinho com conforto, tem recursos internos profundos para enfrentar dificuldades e mantém sua estabilidade independente das flutuações nas suas circunstâncias sociais.
Sêneca falava sobre a solidão como uma forma de seguro existencial. Você desenvolve capacidades interiores que garantem que sempre terá algo para cair de volta, mesmo quando tudo mais falha. É uma preparação sábia para as inevitáveis dificuldades e perdas que fazem parte de toda a vida humana. Todos os grandes homens e mulheres da história compartilharam um segredo. Eles não tinham medo de ficar sozinhos com seus próprios pensamentos. Mais que isso, eles ativamente buscavam esses momentos, porque sabiam que é na solidão que você descobre do que realmente é feito. É como o ouro que precisa ser refinado no fogo. Sua verdadeira qualidade só aparece quando todas as impurezas são removidas pelo calor da experiência solitária. A grandeza que nasce da solidão não é a grandeza barulhenta que busca a atenção. É a grandeza silenciosa de alguém que conhece profundamente seus próprios valores e vive de acordo com eles, independente de quem está observando. É a grandeza de alguém que desenvolveu tal clareza interior que não precisa mais da aprovação constante dos outros para saber se está no caminho certo. Marco Aurélio governou o maior império do mundo, mas sua verdadeira grandeza não estava no poder externo. Estava na disciplina interior que desenvolveu através de anos de prática solitária. Sêneca influenciou imperadores e acumulou riquezas enormes, mas sua contribuição duradoura para a humanidade veio dos insights que desenvolveu nos momentos silenciosos de reflexão pessoal. Epicteto nunca teve poder político ou riqueza material, mas sua grandeza era tal que suas ideias ainda transformam vidas 2000 anos depois. Onde ele desenvolveu essa sabedoria? Na solidão forçada da escravidão, depois na solidão escolhida de uma vida dedicada à filosofia. Ele provou que você pode não ter nada externo, e ainda assim ser imensamente rico interiormente. Todos os grandes homens e mulheres da história compartilharam um segredo. Eles não tinham medo de ficar sozinhos com seus próprios pensamentos. Mais que isso, eles ativamente buscavam esses momentos porque sabiam que é na solidão que você descobre do que realmente é feito. É como o ouro que precisa ser refinado no fogo. Sua verdadeira qualidade só aparece quando todas as impurezas são removidas pelo calor da experiência solitária. A grandeza que nasce da solidão não é a grandeza barulhenta que busca a atenção. É a grandeza silenciosa de alguém que conhece profundamente seus próprios valores e vive de acordo com eles, independente de quem está observando. É a grandeza de alguém que desenvolveu tal clareza interior que não precisa mais da aprovação constante dos outros para saber se está no caminho certo. Marco Aurélio governou o maior império do mundo, mas sua verdadeira grandeza não estava no poder externo, estava na disciplina interior que desenvolveu através de anos de prática solitária. Sêneca influenciou imperadores e acumulou riquezas enormes, mas sua contribuição duradoura para a humanidade veio dos insights que desenvolveu nos momentos silenciosos de reflexão pessoal. Epicteto nunca teve poder político ou riqueza material, mas sua grandeza era tal que suas ideias ainda transformam vidas 2000 anos depois. Onde ele desenvolveu essa sabedoria? Na solidão forçada da escravidão, depois na solidão escolhida de uma vida dedicada à filosofia. Ele provou que você pode não ter nada externo e ainda assim ser imensamente rico interiormente. Esta é a promessa da solidão para você. Ela oferece um caminho para a grandeza que não depende de talentos especiais, circunstâncias privilegiadas ou sorte externa. Depende apenas da sua coragem de ficar sozinho consigo mesmo e fazer o trabalho interno que a maioria das pessoas evita. É uma grandeza democrática, disponível para qualquer pessoa disposta a pagar o preço da honestidade pessoal e do crescimento consciente. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Fernando Cabral, que está assistindo a gente direto de Maria Farinha, em Paulista, Pernambuco. Fernando, sua presença aqui é como a brisa do mar da sua região, trazendo leveza e uma energia boa que deixa nossa conversa ainda mais viva. Saber que o estoicismo chegou até Maria Farinha e faz parte do seu dia é motivo de muita alegria para toda a nossa comunidade. É bom demais ter você caminhando com a gente nessa jornada de reflexão e sabedoria. Fernando, um abraço, meu querido. Seguimos então. Como você sabe se está realmente aproveitando a solidão para crescer ou apenas perdendo tempo sozinho?
Os estoicos identificaram sinais específicos de que a solidão está cumprindo seu propósito transformador. Estes sinais não aparecem da noite para o dia, mas gradualmente, como uma planta que cresce tão devagar que você só percebe a diferença quando olha após semanas. O primeiro sinal é que você para de ter medo dos seus próprios pensamentos. No começo, quando você fica sozinho, pode ser assombrado por preocupações, arrependimentos, ansiedades que normalmente mantém ocupadas com distrações. Mas conforme desenvolve sua prática de solidão, esses pensamentos param de ter poder sobre você. Você os vê chegando, os reconhece, mas não é mais arrastado por eles como uma folha no vento. Sêneca descreveu esse processo como se tornar um observador sereno da sua própria mente. Em vez de se identificar completamente com cada pensamento que passa, você desenvolve uma capacidade de testemunhar seus processos mentais com curiosidade científica. É como sair de dentro de um filme e se sentar na plateia. Você ainda vê a história se desenrolando, mas não está mais perdido nela. O segundo sinal é uma mudança fundamental na sua relação com o silêncio. A maioria das pessoas tem uma aversão física ao silêncio real, aqueles momentos onde não há música, televisão, conversas ou qualquer estímulo externo. No início, esse silêncio pode parecer opressivo, até angustiante, mas quando você está crescendo através da solidão, o silêncio se torna seu amigo mais precioso. Você começa a distinguir entre tipos diferentes de silêncio. Há o silêncio vazio da tédio e isolamento, e há o silêncio rico da contemplação e crescimento interior. O primeiro suga sua energia e deixa você deprimido. O segundo te energiza e deixa você mais claro, mais centrado, mais em paz consigo mesmo. Quando você desenvolve a capacidade de habitar o segundo tipo de silêncio, sabe que está no caminho certo. O terceiro sinal, talvez o mais importante, é que você para de buscar desesperadamente aprovação e validação externa. Não acontece de uma vez. É um processo gradual onde você percebe que a opinião dos outros, embora ainda importante, não determina mais seu valor pessoal ou suas decisões importantes. Você desenvolve uma bússola interior tão forte que pode navegar pela vida mesmo quando todos ao redor discordam de suas escolhas. Existe um momento transformador na jornada de qualquer pessoa que aprende a usar a solidão construtivamente. É quando você percebe que, longe de ser uma fraqueza ou limitação, a capacidade de estar bem sozinho se tornou literalmente seu superpoder. É quando você entende que possui algo que a maioria das pessoas desesperadamente deseja, mas não sabe como alcançar: verdadeira independência emocional. Imagine nunca mais entrar em pânico quando um relacionamento termina, porque você sabe que pode ser feliz sozinho. Nunca mais aceitar tratamento desrespeitoso porque tem medo de ficar sem companhia. Nunca mais tomar decisões importantes baseado no que outros vão pensar, porque você tem uma fonte interna de sabedoria e direção que é mais confiável que opiniões externas. Quando Marco Aurélio escreveu "Confina-te ao presente", ele estava falando de um poder que desenvolveu através de anos de prática solitária. A capacidade de estar completamente presente consigo mesmo, sem necessidade de entretenimento externo, sem ansiedade sobre o futuro, sem arrependimentos sobre o passado. É um estado de completude que não depende de nada, além da sua própria consciência. Esse superpoder se manifesta de formas práticas na vida diária. Você pode ir a restaurantes sozinho e genuinamente curtir a experiência, sem se sentir constrangido ou precisar fingir estar ocupado no telefone. Pode viajar sozinho e descobrir lugares e aspectos de si mesmo que nunca encontraria em companhia. Pode passar fins de semana inteiros em casa sem se sentir entediado ou solitário. Mas o verdadeiro poder vai além do conforto pessoal. Quando você não precisa mais de aprovação constante, pode tomar decisões baseadas no que realmente acredita ser certo, mesmo quando é impopular. Pode perseguir objetivos que são meaningful para você, mesmo quando outros não entendem. Pode ser autêntico em relacionamentos porque não está desesperado para mantê-los a qualquer custo. Essa independência emocional também o torna uma pessoa melhor para estar por perto. Paradoxalmente, quando você para de precisar desesperadamente de outros, você se torna mais atrativo para eles. Pessoas são naturalmente atraídas para quem tem paz interior,
quem não está constantemente tentando extrair energia emocional dos outros, quem pode oferecer presença genuína, porque suas próprias necessidades básicas estão sendo atendidas internamente. Seria ingênuo pensar que desenvolver uma prática saudável de solidão é fácil ou que não haverá obstáculos pelo caminho. Nossa sociedade, nossos relacionamentos e até nossa própria mente vão conspirar para nos manter na dependência externa, porque é mais familiar, mais controlável, mais previsível que a jornada incerta do autodesenvolvimento solitário. O primeiro obstáculo será sua própria resistência interna. Sua mente, acostumada a ser constantemente estimulada, vai protestar quando você tentar criar espaços de silêncio real. Vai inventar urgências falsas, problemas imaginários que precisam da sua atenção imediata. Vai bombardeá-lo com pensamentos sobre todas as coisas mais importantes que você poderia estar fazendo em vez de apenas sentar em silêncio. Epicteto ensinou que essa resistência é normal e esperada. É como começar um programa de exercícios. Seus músculos vão protestar, seu corpo vai querer desistir, sua mente vai inventar milhares de desculpas para parar. Mas assim como músculos físicos ficam mais fortes com resistência consistente, sua capacidade de estar em paz consigo mesmo só se desenvolve quando você gentil, mas firmemente persiste através do desconforto inicial. O segundo obstáculo virá das pessoas ao seu redor. Quando você começar a valorizar tempo sozinho, alguns vão interpretar isso como rejeição pessoal. Vão dizer que você está mudando, que está se tornando antissocial, que está fugindo das responsabilidades. Essa pressão social pode ser intensa, porque confronta as próprias inseguranças dessas pessoas sobre estar sozinhas. Sêneca enfrentou críticas similares quando começou a praticar períodos de simplicidade e isolamento, mesmo sendo um dos homens mais ricos e sociais de Roma. Seus amigos não entendiam por que alguém com tanta riqueza e status escolheria deliberadamente viver como um pobre por alguns dias, ou porque alguém tão popular escolheria ficar sozinho. Eles viam isso como uma ameaça à ordem social estabelecida. O terceiro obstáculo é talvez o mais sutil, o vício cultural na estimulação constante. Vivemos numa época onde estar ocupado é valorizado, onde ter uma agenda cheia é visto como sucesso, onde pare de se mover por um momento é considerado preguiça ou depressão. Escolher deliberadamente momentos de não fazer pode parecer como ir contra toda a corrente cultural. O objetivo final não é se tornar um eremita que evita todo o contato humano. O objetivo é integrar a sabedoria que você desenvolve na solidão de volta à vida social, criando uma existência mais equilibrada, autêntica e significativa. É como aprender um instrumento musical. Você pratica sozinho para poder tocar melhor com outros. Marco Aurélio demonstrou perfeitamente essa integração. Ele não governava o império a partir de uma caverna isolada. Em vez disso, usava períodos regulares de solidão e reflexão para se preparar para as demandas intensas da liderança. Suas meditações matinais o equipavam com clareza, paciência e sabedoria, que então aplicava nas decisões que afetavam milhões de pessoas. A prática da solidão construtiva deve funcionar como âncoras regulares que o mantêm conectado com seus valores e propósito central mesmo quando a vida fica caótica. Pode ser 15 minutos de silêncio todas as manhãs, uma caminhada solitária após o trabalho ou uma hora de journaling no fim do dia. O importante não é a duração específica, mas a consistência e a qualidade da atenção que você traz para esses momentos. Quando você integra bem a prática da solidão, ela começa a influenciar positivamente todos os outros aspectos da sua vida. Seus relacionamentos se tornam mais autênticos, porque você não está mais tentando usar outras pessoas para preencher vazios internos. Seu trabalho fica mais focado, porque você desenvolveu a capacidade de concentração profunda. Suas decisões ficam mais sábias, porque você tem acesso à sua intuição interior. Sêneca falava sobre criar pequenos retiros, mesmo no meio de atividades sociais, momentos onde você se reconecta com sua respiração, com seus valores, com sua intenção, mesmo estando cercado de pessoas. É uma forma de levar a paz da solidão para situações onde estar fisicamente sozinho não é possível. A verdadeira maestria acontece quando você pode acessar a tranquilidade,
e clareza da solidão mesmo em meio ao caos, quando pode permanecer centrado em reuniões estressantes, presente em conversas difíceis, calmo em situações de conflito, porque desenvolveu recursos internos que não dependem de circunstâncias externas. É quando a solidão deixa de ser algo que você faz e se torna algo que você é. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Rosete Correia, que está acompanhando a gente direto de Santarém, no Pará, na região norte do Brasil. Rosete, sua presença aqui é como o encontro majestoso dos rios Tapajós e Amazonas, trazendo força, movimento e vida para a nossa comunidade estoica. Saber que o estoicismo chegou até Santarém e faz parte do seu dia, enche nossa roda de conversa de ainda mais significado. É uma alegria imensa ter você com a gente nessa caminhada de reflexão e sabedoria. Rosete, um abraço, minha querida. Seguimos então, aqui estamos, no final desta exploração profunda sobre como a solidão promove a grandeza segundo os ensinamentos eternos dos estoicos. Mas como toda sabedoria verdadeira, estas palavras são apenas o mapa. A jornada real acontece quando você fecha este vídeo, se afasta das telas e entra corajosamente no território silencioso da sua própria alma. Você agora entende que a solidão não é uma punição a ser evitada, ou um vazio a ser preenchido desesperadamente com distrações. É um presente sagrado, uma oportunidade rara de se conectar com a fonte mais profunda de sabedoria, força e autenticidade que existe, você mesmo. É o caminho que todos os grandes homens e mulheres da história percorreram para descobrir do que realmente eram feitos. Marco Aurélio não se tornou o maior imperador filósofo da história por acidente. Ele fez uma escolha deliberada, dia após dia, de usar momentos de solidão para se conhecer profundamente, questionar suas motivações, refinar seu caráter e se alinhar com seus valores mais elevados. Você pode fazer a mesma escolha hoje, neste momento, independente de quais são suas circunstâncias atuais. Sêneca não desenvolveu sua sabedoria extraordinária apenas lendo sobre filosofia. Ele praticava exercícios específicos na solidão, visualizações, reflexões, exames de consciência, que gradualmente o transformaram de um jovem ambicioso em um dos maiores mestres de vida da história humana. Essas mesmas práticas estão disponíveis para você, esperando apenas que você tenha coragem de experimentá-las. Epicteto provou que você pode começar na posição mais desfavorável possível, como escravo, sem liberdade física, sem recursos materiais, e ainda assim desenvolver uma grandeza interior que inspiraria pessoas por milhares de anos. Sua única ferramenta foi a capacidade de usar momentos de solidão forçada para cultivar liberdade mental e fortaleza espiritual. A jornada não será sempre confortável. Haverá momentos quando você questionará se vale a pena, quando a tentação de voltar para as distrações familiares será quase irresistível. Mas lembre-se, toda dificuldade na solidão é uma oportunidade de fortalecer músculos internos que você nem sabia que tinha. Cada momento de desconforto emocional que você enfrenta conscientemente em vez de fugir é um passo em direção à liberdade verdadeira que milhões de pessoas desejam, mas poucos alcançam. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente,